Pode começar. Então vamos elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, pedir a presença de nossos guias espirituais e nossos amigos de luz para que nos inspirem, para que nossos pensamentos e nosso coração estejam cheios de amor, para que todas as nossas atitudes, sejam pequenas ou grandes, estejam sempre inspiradas nesse amor de Jesus e que nossas atitudes sejam sempre construtivas e positivas, que elas possam construir um mundo melhor e que isso sempre possa se propagar e atingir as pessoas de maneira a inspirar. Que o estúdio de hoje seja super aberto para o nosso coração e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprender e for inspirado hoje e sempre, para que nossos caminhos sejam iluminados e que a gente possa ser inspirados e inspirar a todo momento na construção desse caminho em direção àquilo que Jesus preparou para nós. Que assim seja. Graças a Deus. Bonita a sua prece, pensando ainda no estudo de hoje, né, que a gente vai falar de música, da música no plano espiritual, de algumas coisas que a gente pode fazer, que estão ao nosso alcance. Quando você fez essa prece, mexeu comigo pensando nisso, né, das pequenas coisas que a gente pode colocar no nosso dia, que podem mudar a qualidade do padrão vibratório, não só o nosso, como da nossa casa, da nossa vida, né, nossa realidade espiritual. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu sinto, eu corro tanto a semana inteira, parece sempre aquela loucura que não acaba, e aí eu fico pensando, puxa, chegou quarta-feira, é o dia do estudo, e ao mesmo tempo que tem tanta coisa para fazer, dá uma sensação muito boa essa da gente poder parar, refletir, estudar junto de uma forma diferente, né? Que o estudo é diferente de uma aula, de uma palestra, né? Porque a gente estuda junto, aprende junto, discute junto, né? E esse simples exercício já muda o padrão vibratório da gente, e a gente acha que muitas vezes não está fazendo diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, mas faz muito. E esse é um exemplo que a gente vai ver aqui, se a gente extrapolar um pouco esse exemplo da música, né? Então, interessante, a gente estava aí falando dessa reunião que está tendo no Campo da Paz, e aí a gente falou dessa confraternização, a semana passada, a importância da gente confraternizar, ter uma vida social, mas uma vida social de qualidade, então nas escolhas que a gente faz, com quem a gente anda, as conversas que a gente tem, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, enfim. Isso tudo implica no padrão vibratório do lugar que a gente está. E aí, de repente, ele começa a falar da música. E eu fiquei pensando também, né? A qualidade da música que a gente escolhe quando a gente está dentro do carro. Ou a qualidade das nossas conversas, seja com o nosso marido, com a nossa mãe, com o nosso filho, o tom de voz que a gente está usando. Né? E aí, eles comentam desse coral, dessa orquestra infantil. A primeira coisa que pode vir na nossa cabeça é falar assim, puxa, mas criança lá. E a ideia é, por que não criança, né? Criança sim, porque criança também desencarna, e a gente sabe que esse local que a gente vai no plano espiritual, ele reflete a nossa evolução. A criança é uma criança no aspecto cronológico, mas é uma entidade, é um espírito eterno. Então, da mesma forma que o meu filho de 10 anos pode ser um espírito muito mais evoluído do que o meu, ele também pode ser muito mais atrasado. Então, dependendo da evolução, ele vai para planos diferentes de mim. E a gente sabe que esse desencarne acontece em qualquer hora. A morte não manda recado, né? A gente não sabe direito que horas que vai chegar, né? Então, aí a gente entender que
da mesma forma que existem adultos lá, que existem idosos, como a gente viu, vão existir crianças. A ajuda vem para todos. E interessante a colocação que eles fazem, isso da mesma forma que a gente sente as crianças trazendo alegria, energia para a gente aqui, para nós que somos pais de crianças, ele fala uma coisa no mesmo aspecto, né? Então essa alegria continua. E aí isso mais uma prova do que a gente vê no Livro dos Espíritos, que não é porque a gente morreu que a gente mudou imediatamente, né? Tanto é que muitas vezes nós como espíritos, né, quando a gente desencarna, a gente continua usando a mesma casca, né? Então eu desencarno aqui na minha última encarnação, eu fui a Ana que tem o cabelo preto e olho marrom. Eu como espírito no plano espiritual vou aparecer desse jeito, né? Eu tenho, dependendo da minha evolução, a habilidade de escolher se eu quero chegar lá com uma cara mais nova, mais velha, mais jovem, mais acabada, isso tudo dependendo não só do meu merecimento, mas também do meu nível evolutivo. Mas então a criança desencarnou criança, ela chega lá criança, né? Com raras exceções. E aí a gente vê a importância da música. Essa resposta que a gente vê da Ismália falando que a música elevada é sublime em toda parte. E olha só, eles estão tocando música lá, que está a música disponível aqui, né? Ele fala lá da música italiana, ele fala de Bach. Então, a gente vê que esse padrão vibratório elevado a gente pode trazer para os nossos lares, sempre que a gente quiser, né? Por isso a gente vai fazer uma aula de yoga, a música tem uma certa qualidade, tem um certo tom, tem um certo ritmo. A gente vai fazer uma massagem no spa, também é diferente do tipo de música que você vai ouvir se você for fazer uma aula de zumba, uma aula de aeróbica, não é? Então, a gente pensar nessa escolha que a gente está fazendo, que a gente pode trazer essa elevação vibratória para dentro da nossa casa a hora que a gente quiser. Mas basta a gente querer, né? Da mesma forma que a sintonia vibratória eu coloco para coisa boa ou para coisa ruim, dependendo da minha vontade, eu uso a minha vontade. A mesma coisa para a estação de rádio, né? Da qualidade de música que eu vou estar colocando para preencher a minha vida. Aí, depois dessa cantoria do coral infantil, aí a Cecília vai tocar. E ela toca, e aí é interessante pensar, né? A primeira humildade dela, assim, puxa vida, mas Ismália, você tá pedindo pra eu tocar? Você vem lá de esferas muito mais altas do que eu tô, a música que você conhece é muito mais sublime do que a qualidade de música que eu posso tocar. Mas aí a gente vê que aquilo que ela tá fazendo com tanto amor, tá colocando o coração naquilo que ela tá fazendo, que de repente o semblante dela, o rosto dela se transfigura. Se altera, ele fala, refletia a luz diferente que vinha de mais alto. Então, isso pode acontecer com a gente em qualquer momento. Na hora que eu tô abraçando meu filho, na hora que eu tô tocando uma música no piano, na hora que eu tô rezando, na hora que eu tô ajudando uma pessoa dentro ou fora de casa, pro bem ou pro mal, né? A qualidade vibratória vai depender da minha qualidade do pensamento. Que nesse aspecto, nesse caso especificamente, a Cecília estava tentando elevar o padrão vibratório e tocando uma música de um teor alto, né, de qualidade. E aí o André Luiz fala uma coisa interessante, que quando a Cecília vai, depois da cantoria, depois da música a órgão, né, ela resolve cantar, que ele fala que ele fica tão tocado, tão emocionado, ele não consegue nem descrever
a música em detalhe, toda a letra da música. E ele fala, eu só consigo pegar um pedaço dessa música, porque como é que a sombra da meia-noite vai poder traduzir a beleza da aurora? E aí a gente fica pensando, né? Veio Jesus para cá, como é que nós, seres tão imperfeitos, tão pequenos que somos, como é que a gente vai entender toda essa lição que ele veio trazer pra gente? Você vê que tem 2000 anos que a gente está tentando aprender Jesus. Jesus que veio trazer ou relembrar uma mensagem que já tinha sido deixada por Moisés há quase 5000 anos atrás. Mas aí como é que o imperfeito vai entender o perfeito? Como é que nós vamos entender o que é verdadeiro amor quando a gente não sabe amar? Como é que a gente vai saber ser caridoso quando a gente não sabe o que é caridade de verdade, né? Então, a beleza vai ser sempre observada ou valorizada dependendo do meu nível evolutivo. E é por isso que tem que a gente às vezes escuta, né? As pessoas não mudam, né? Ou como é que a gente escuta que cada um dá o que tem. As pessoas enxergam o mundo de acordo com seus próprios olhos. A percepção de cada um varia. A mesma situação pode ser apresentada para diferentes pessoas, mas cada um de nós vamos enxergar e ter uma reação diferente. Por quê? Porque cada um de nós traz a sua sombra íntima. Cada um de nós vai usar aquela oportunidade de uma forma diferente. E aí a importância da gente trabalhar a nossa reforma íntima, crescer, para a gente poder aproveitar essa aurora. Porque senão vai estar no meio do dia, do sol do meio-dia, mas eu vou estar usando óculos preto e eu não vou estar enxergando nenhuma coisa boa que está aparecendo na minha vida. Porque eu só vou ver os problemas. Eu só vou ver os defeitos. Eu só vou ver reclamação, eu só vou ver coisa ruim. E cada vez mais eu vou colocar mais lente preta para enxergar. E aí ela canta essa música, claramente a gente vê não só na peça de Bach que ela escolhe, e para quem não teve chance de escutar a gravação do Mackenzie Mello, na Kardec Radio, eu sugiro de escutar desse capítulo 31. Por quê? Porque ele conseguiu encontrar no YouTube exatamente essas duas músicas que estão sendo referenciadas no livro, né? Então, a gente percebe, a palestra dele foi do dia 16 de março de 2016. Quem quiser escutar na Kardec Radio, pode ouvir essas músicas. E a gente vê que a peça de Bach, ela escolhe uma peça muito pesada, doída, claramente está com dor ali, envolvendo. E aí, depois na música também. A impressão que ela passa na letra da música, que é descrita para o André Luiz, mostra a solidão que ela está sentindo, né? Alguma coisa que aconteceu com essa pessoa que ela amou tanto, que é esse Hermílio, e que de alguma forma ele se perdeu e ela continua amando, ela querendo ajudá-lo, mesmo de longe, esperando, se guardando para ele. E fala, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso, né? Por quê? Porque aparentemente, pelo que ela escreve aqui, parece que ele se agarrou a alguma coisa ruim que aconteceu e continuou girando em torno daquela coisa ruim. E parou de enxergar as coisas boas, né? Então, voltando no slide anterior, né? Ele mesmo criou a sua sombra, né? E ficou agarrado nessa sombra e não enxergando o que estava ao lado, né? E aí, depois que ela canta essa música, ela fica emocionada, todo mundo fica emocionado. E aí a gente vê a Ismália comentando. A mãe se justifica, ela ainda, né, não esqueceu o amor dela. E aí ela diz, mas o amor é a luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Então a gente lembrar disso, né? Pra gente lembrar de não amar as pessoas só na hora em que elas estão fazendo as coisas boas. O amar é o amar apesar de, né?
Quando a gente ama alguém de verdade, a gente ama com qualidades e defeitos. A gente aprende a enxergar além das aparências e respeitar que cada um dá o que tem, que foi mais ou menos o que ela estava comentando agora há pouco, né? Então, apesar dele estar nesse abismo, ela continuava amando ele, né? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Quando eu escutei as músicas, ficou clara o tipo de emoção que estava envolvida nesse momento, né? A primeira é muito mais leve, muito mais festiva, coisa de um baile, né? Mais alegre. E a segunda, uma música de tristeza, quase de martírio mesmo. E é isso. E quem quer comentar agora? Oi, gente, boa noite, Ana. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu gostei tanto desse capítulo a respeito, porque assim, música é uma coisa que me move muito, sabe? Realmente ela me faz mudar de lugar, me faz mudar de ambiente completamente. É como se eu realmente viajasse no tempo, às vezes no passado, às vezes em fazer planos. Então, assim, para mim tem esse poder de me inspirar para planos para o futuro, me lembrar de coisas que aconteceram no passado, geralmente coisas boas. E eu concordo completamente com o que você disse, da questão de até nisso a gente tem que se disciplinar, porque em mim a música tem essa influência, eu acredito que tem mais pessoas. Então, se você realmente se põe a ouvir músicas que não são tão com a moral tão elevada, às vezes que não usam palavras tão legais, que não passam uma mensagem tão legal, inevitavelmente você vai entrar naquela sintonia, né, daquilo que você está ouvindo. E eu adoro esse livro, porque em várias obras de André Luiz que eu venho lendo até agora, ele cita muito música clássica, tanto lá no Nosso Lar, quanto em momentos assim, ocasionalmente você vê ele citando os autores italianos. Eu acho isso fantástico, porque eu adoro esse tipo de música também. E você sabe que a gente vê que tem alguns planetas que são planetas em que os membros daquele específico planeta, eles são mais voltados para esses dons artísticos, para o dom da música. Então, esses espíritos que reencarnam aqui com essa habilidade acima do normal são espíritos de uma envergadura diferente da gente, né? Você pensar um compositor que começa a tocar com 4 anos, com 6 anos de idade, autodidata, né? Então ele vem com uma bagagem já pronta. E aí vem então isso, né? Ele simplesmente está reproduzindo um som que ele já conhece, né? Da mesma forma que a gente viu que quando eles chegaram lá no Campo da Paz, o André Luiz reconheceu aquele quadro, esqueci o nome do quadro, me deu um branco agora. A mesma coisa acontece com a música, né? Então, o Alfredo fala, não, o de verdade não tá na França, o de verdade tá naquela colônia, tá em outro lugar. Aquele da França foi só que o pintor passou por um desdobramento e tentou, dentro da sua própria sombra, reproduzir aquele quadro tão bonito, né, que ele tinha visto, né? Então, se a gente escuta uma música de um Vivaldi, de um Beethoven, de um Bach e fica mexido, a gente fica imaginando como é que é no plano espiritual, em que a gente não está carregando a nossa sombra da mesma forma que é carregada aqui, né? Então, a forma como a música foi escrita está numa beleza muito mais pura do que a que a gente conseguiu receber aqui na Terra. Mas alguém tem algum comentário? Oi, Ana. Eu tenho. Eu também fiquei bastante emocionada com o capítulo, porque eu também sempre gostei muito de música. Eu toco violão e desde pequena
eu tocava música a todo momento, né? Eu escuto, eu toco, e eu tocava em momentos diferentes, em momentos que eu estava feliz, em momentos que eu não estava feliz. E eu achei legal o capítulo ter mostrado um momento, mesmo no plano superior, que a música foi tocada, uma música mais feliz, e foi tocada uma música mais triste, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente reprime muito os nossos sentimentos, né? Aqueles sentimentos, às vezes, mais tristes, a gente acha que não é bom, e a gente guarda isso pra gente, a gente reprime como se fosse uma coisa ruim, e às vezes não é necessariamente uma coisa ruim, né? É um aprendizado, é um momento que a gente está vivendo, que a gente precisa valorizar, não se entregar a ele e estender esse momento além daquilo que é necessário para a gente, mas valorizar, olhar, reconhecer, aceitar e a partir desse momento evoluir. E é muito bom da gente ver que isso é normal, né? Que isso não é uma coisa necessariamente ruim. Lendo o capítulo e vendo que ela estava vivendo uma dor, ela conseguiu ainda transmitir beleza naquilo, né? Todo mundo ali, principalmente as pessoas mais evoluídas, a falar, você vem de um plano muito mais evoluído, onde a música é muito mais sublime, mas você vê que, mesmo frente à alta moralidade dela, ela reconhece a humildade, a simplicidade do processo de cada pessoa, né? E da beleza disso, né? Do que você pode fazer de bonito com aquilo, através da música. Uhum. E isso me tocou bastante. Outro ponto que eu achei legal foi o André Luiz ter falado da incapacidade dele de traduzir em palavras aquilo que ele estava sentindo e as próprias palavras que foram utilizadas na música, né? Eu estava lendo hoje um pedaço do Evangelho e lá estava dizendo que Jesus não deixou escrito de próprio punho as próprias mensagens, né? Ele preferiu deixar a mensagem dele marcada nos corações das pessoas, dos discípulos e de todos que estavam ao seu redor. Até porque ele sabia da nossa capacidade de não conseguir absorver, de não conseguir realmente traduzir, usar palavras para fazer aquilo. E dessa maneira ele eternizou, né, a mensagem dele. E eu acho que a música é um pouco disso, né? Porque às vezes a música não tem as palavras, né? Ela tem só aquela melodia e ela toca nosso coração profundamente, mesmo sem palavras. Então eu acho que de todas as formas, né, que a gente pode acessar Jesus, e são tantas, a música é um portal bem grande para a gente acessar esse amor no coração. Uhum. E a música é tão importante que, para algumas de nós, a gente deve pensar, puxa, essa música me remete à infância, como aí no caso, né, de quando eu voltava da escola, ou a música me lembra meu primeiro namorado, ou a música me lembra quando eu estava na escola, ou na faculdade. Então, de alguma forma, fica essa memória impregnada, né? E essa memória vem da onde? Do sentimento. E aí a gente lembrar que o sentimento e o pensamento da gente, eles andam muito juntos. Então, imediatamente eu estou pensando, eu começo a sentir alguma coisa. E daí a importância da gente pensar na qualidade do que a gente está falando, pensando, sentindo. A gente está falando ainda da música e eu acho que você falou uma coisa super importante aí, Fabi, da importância da gente tratar os nossos sentimentos com respeito, sem tentar enterrá-los que nem avestruz, né? E aqui a mãe da Cecília comenta que ela carrega muita mágoa ainda. A nossa filha não desanima e trabalha incessantemente cheia de esperança. Ao mesmo tempo que ela está com aquela mágoa, e ela demonstra aquela mágoa na música, o que é muito triste, porque mostra o estado de espírito que ela está, né? Escuro, sombrio. Ela continua trabalhando. Que eu acho que aí é um pouco do que a gente precisa fazer, né? Que muitas vezes a gente esquece, porque às vezes a gente fica triste e a gente fica triste e a gente se fecha dentro de uma concha, entra numa depressão e não trabalha, perde esperança,
fica de mal com o mundo inteiro, né? Então, se a gente está com dor, em vez da gente focar no problema, a gente tem que tentar focar na solução, né? Então, o que é possível fazer? O que é possível fazer se chama trabalho, né? E essa a habilidade da gente continuar trabalhando só vem com a esperança, porque quem não tem mais esperança não tem estímulo nenhum para conseguir trabalhar. Então a gente lembrar disso, né? Que tudo passa, né? Coisa boa passa, coisa ruim passa. Né? Que a gente precisa é trabalhar, aceitar o que a gente está sentindo, né? Como a gente está vendo que a Cecília faz, como ela está tentando fazer, mas continuar trabalhando. Né? Quem mais quer comentar alguma coisa? Acho que foi a Daisy que comentou também, né, no nosso lar, as referências que se faz em relação à música, a música seja música dentro da casa do amigo do André Luiz, Elísias. Ele fala também do concerto naquele lago, né? Quando ele chegou, estava tocando a quarta sinfonia de Beethoven. É o Parque das Águas. Lá, Parque das Águas. Exatamente. E aí, outra coisa que ele comenta é que na casa do Lísias, da mãe do Lísias, tinha um equipamento que parecia um rádio também, né? Então a gente vê que esse poder da música, da musicalidade, ela é transcendental, tá em todo lugar, né? Quem mais quer fazer um comentário? Ana, eu lembrei daquela canção Tocando em Frente, do Almir Sater, que ele fala que quando ele foi inspirado a escrever essa música, junto com outro compositor que eu não lembro o nome agora, e perguntaram como foi isso, ele disse que as próprias palavras que ele usou foi que foi praticamente uma psicografia, né? Então, quer dizer, se a gente pensar que todas as ciências, tudo aquilo que eu estou buscando executar, né, na forma de trabalho, eu não vou estar nunca sozinha. Então, a gente tem que ter esse cuidado da vigilância, da oração, mas sabendo que para a escolha da música, para a escolha de um filme, para a escolha das companhias, a gente vai estar sempre, né, sintonizando. Isso é fato, né? Eu lembrei desse detalhe, dessa música que eu acho muito bonita e que realmente ele foi uma psicografia. E é isso da escolha das nossas companhias, né? Pela qualidade de conteúdo que a gente vai estar ficando ao redor, né? A palavra que está vindo na minha cabeça agora é circunscrito. Agora há pouco, aqui em casa acabou de acontecer uma coisa engraçada, não era em relação à música, mas o impacto, né, da diferença de pensamento. Meu marido chegou de uma reunião de vendas e de brincadeira eles fizeram um monte de tatuagem temporária, mas umas tatuagens parecendo tribais no braço inteiro. Então ele chegou com o braço inteiro tatuado, os dois. E para quem conhece meu marido, uma coisa que não combina com ele é tatuagem, né? Não tem nada contra, mas não é o estilo dele. E aí foi interessante ver a cara do meu filhinho pequenininho, a hora que viu os braços do meu marido, assim, olhou e falou assim, não tô entendendo, como assim essa tatuagem, né? Por quê? Porque é uma coisa que não combina com o estilo de vida que ele leva. Da mesma forma, a gente pensar do tipo de arte, né, que a gente se envolve ou envolve na nossa casa, no nosso final de semana, nas nossas companhias. De novo, a gente está focando aqui na música, mas pode ser outros tipos de qualidade. Tem gente que gosta de assistir filmes de baixo teor, tem gente que gosta de ver mostras de desastres, tem gente que gosta de visitar Alcatraz. Mas a gente lembrar que cada um desses lugares está impregnado com um tipo de vibração.
que a gente vai trazer essa vibração para dentro da gente, de alguma forma. Bom, vamos, agora são 8 horas, tá na hora da gente encerrar. Obrigada aí pela conversa fraterna, pelos comentários, e aí a gente vai pedir então para a Regina fazer a prece final para a gente. Então, nesse momento, unidos, Senhor, que estamos com esses amigos espirituais que nos assistem no estudo de hoje, pedimos essa força, Senhor, e a coragem, não para mudar o outro, mas para mudar a si próprio, adquirindo a consciência, Senhor, e a responsabilidade que vai nos trazer a tão esperada liberdade, Senhor, e que sabemos que só é alcançada mediante essa responsabilidade, diante das escolhas que fazemos, que possamos nos inspirar sempre no bem, aprendendo, Senhor, com as dificuldades, a errar menos possível e buscando diminuir a sombra que ainda existe em cada um de nós, fazendo brilhar a luz, Senhor, que dissesse que temos. Agradecidos, damos por encerrado mais um estudo do capítulo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.